Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inervação sensitiva da mão, que vai ser o tema do nosso primeiro TBR da disciplina de morfologia. Tá? Então aqui a gente não vai esgotar todo o conteúdo relativo ao tema. Note que a gente vai apenas apresentar alguns elementos-chave que sejam fundamentais para que vocês tenham um entendimento melhor sobre a aula. Tá? Então, a gente sabe que o nervo mediano é um nervo que a gente já comentou nas aulas anteriores, que é muito importante para a inervação da mão. Tá? E o nervo mediano, vocês se recordam bem, ele é um nervo que se origina de uma contribuição do fascículo medial do plexo braquial e de uma contribuição do fascículo lateral do plexo braquial. Tá? Então esse nervo mediano ele tem um trajeto no braço, no antebraço, que a gente já comentou nas aulas anteriores, até chegar na parte de mão. Tá bom? Então aqui, acompanha a setinha do meu mouse, a gente tem o nervo mediano, nessa coloração mais arroxeada, e note que pouco antes de chegar ao punho, ele emite um ramo, que é o ramo cutâneo palmar do nervo mediano. Esse ramo é um ramo sensitivo que faz a inervação sensitiva dessa região da transição do punho para a região palmar, tá bom? Então é um nervo cutâneo, um nervo sensitivo, tá? E aí, a gente logo vê que o nervo mediano ele vai se dividir em vários outros ramos, né? Em vários ramos nervosos. E aí, esses nervos que ele vai se dividir são vários. Dentre eles, eu destaco aqui os nervos digitais palmares comuns, que são esses nervos mais alongados, ramos do nervo mediano, tá bom? Esses nervos digitais palmares comuns, eles se dividem em nervos digitais palmares próprios. E os nervos digitais palmares próprios, né, ramos do nervo mediano, eles são responsáveis pela inervação sensitiva desde o primeiro dedo, que é o polegar, né, até a metade lateral do quarto dedo. Então, isso aqui é uma vista anterior, né, a face palmar, a palma na posição anatômica ela é anterior à palma da mão. Então, nessa vista palmar, o nervo mediano, a gente vê que ele é responsável pela inervação sensitiva desde o primeiro dedo até a metade lateral do quarto dedo, tudo bem? Então, notem isso, né? Gravem essa memória visual, tá? Para que vocês possam ter uma facilidade maior na hora de memorizar, tá bom? Então, beleza. Então, a gente já sabe a inervação sensitiva do nervo mediano na mão. E, claro que ele não é somente sensitivo na mão, ele tem também uma função de inervação motora, mas aqui na aula a gente está falando só da parte sensitiva. A parte motora a gente vai ver na aula, tá? Então, lembrar que o nervo mediano ele tem um trajeto que é medial ao tendão do flexor radial do carpo. Então, aqui é o tendão do flexor radial do carpo, acompanha a setinha do meu mouse, né? E logo aí, medial a esse tendão flexor radial do carpo, a gente tem o nervo mediano. Note que aqui na região da transição do antebraço para o punho, né? Já na região praticamente do punho, ele emite o ramo cutâneo do nervo mediano, tá? Ramo cutâneo palmar, que é responsável pela inervação sensitiva dessa região, tá? Beleza. E lembrar que o nervo mediano, ele ganha a mão, ele chega até a mão, passando profundamente ao retináculo dos flexores. E o que é o retináculo dos flexores, pessoal? O retináculo dos flexores nada mais é do que um retináculo, como o próprio nome diz, de tecido conjuntivo, que está situado entre o trapézio e o piciforme. Então, é essa faixa de tecido conjuntivo aqui que é o retináculo dos flexores. E por que retináculo dos flexores? Porque é esse retináculo que mantém a tensão dos tendões flexores. Todos aqueles músculos flexores do antebraço que a gente estudou na aula passada, eles chegam até a região da mão, passando pelo punho, posteriormente a esse retináculo dos flexores. E esse retináculo dos flexores tensiona e mantém esses tendões todos organizados e tópicos ali na região do punho, tá bom? O que ajuda muito na movimentação para que seja o mais efetivo possível, tá? Beleza? Então, o nervo mediano, ele chega até a mão, passando posteriormente a esse retináculo dos flexores,
tá bom? E antes de passar posteriormente esse retináculos flexores, a gente já falou, ele emite o ramo cutâneo palmar, que é um ramo sensitivo, tá? Beleza. Vamos falar agora do nervo ulnar. Lembrando que a gente não esgotou tudo do nervo mediano. São só alguns conceitos-chave para que na aula a gente possa aprofundar mais no tema. Vamos lá no nervo ulnar então. Nervo ulnar. O nervo ulnar, como a gente bem lembra, né, ele é um ramo do fascículo medial do plexo braquial. Não era isso, pessoal? Nervo ulnar é um ramo do fascículo medial do plexo braquial. E ele tem todo o trajeto ali no braço, no antebraço, que a gente já estudou em detalhe, e ele vai ter uma importância grande na inervação sensitiva e motora da mão também. Então, vamos às relações anatômicas. Então, o nervo ulnar, ele é lateral ao músculo flexor ulnar do carpo. Então, a gente tinha dentre os flexores do antebraço um músculo que era o músculo flexor ulnar do carpo. E logo lateral a esse músculo flexor ulnar do carpo, a gente tem a artéria ulnar e o nervo ulnar, que é o nosso objeto de estudo, o nervo ulnar, beleza? E aí ele chega até a mão, né, do punho para a mão, passando num túnel chamado de túnel ulnar, que é um túnel anatômico na região medial do punho, no qual o nervo ulnar ele passa, ele segue para chegar até a mão, tá? Lembrar que o nervo ulnar ele tem um ramo cutâneo dorsal, que é responsável pela inervação sensitiva da região dorsal e distal do antebraço, tá? E tem um ramo cutâneo palmar também, que é semelhante ao ramo cutâneo palmar do nervo mediano. Então, esse aqui é o ramo cutâneo palmar do nervo ulnar, que também faz a inervação sensitiva dessa região anterior do punho barra região proximal da palma da mão. Mesma coisa do ramo cutâneo palmar do nervo mediano, só que aqui é o ramo cutâneo palmar do nervo ulnar, beleza? E ele também tem um ramo que é o ramo superficial, que é um ramo que vai em direção à palma da mão. E esse ramo superficial, ele também vai se dividir em nervos digitais palmares comuns, né? Então aqui, ó, o ramo superficial do nervo ulnar, né, dividindo em ramos digitais palmares comuns. Você acompanha a setinha do mouse, tá? E esse ramo digital palmar comum, ele se bifurca em ramo digital palmar próprio. Então, ramo digital palmar comum, ramo digital palmar próprio, ramo digital palmar próprio, beleza? E a inervação sensitiva do nervo ulnar na palma da mão, então a gente está falando da face palmar, né? Nervo digital palmar, região palmar anterior, então essa aqui é uma vista anterior, né? Então essa inervação sensitiva do nervo ulnar, ela se distribui até a metade medial do quarto dedo, beleza? Então até a metade medial do quarto dedo e todo quinto dedo. A inervação sensitiva da região palmar, pessoal. A gente está falando só de região palmar, região dorsal é diferente, tá? Então, toda essa inervação sensitiva da região palmar, desde a metade medial do quarto dedo até o quinto dedo, né, é de responsabilidade do nervo ulnar, tá bom? Beleza? Ok, então, pessoal. E aí a gente tem o nervo radial, tá? O nervo radial, ele tem... a gente sabe que o nervo radial, em primeiro lugar, é um ramo também do plexo, é um ramo terminal do plexo braquial, é um ramo que vem do fascículo posterior, não é isso? Vocês lembram bem? E na mão, o nervo radial ele tem apenas inervação sensitiva, tá? Lembrar que o nervo radial ele tem um ramo profundo, né? E um ramo superficial, tá bom? Então, ele tem um ramo profundo, um ramo superficial. O ramo profundo é motor, a gente viu que ele se origina lá no antebraço. E o ramo superficial é um ramo sensitivo, tá? Então, o ramo superficial do nervo radial, que vocês estão vendo aqui laranjado, olhem o nome, se ficarem na dúvida. Então, o ramo superficial do nervo radial, que é um ramo sensitivo, ele é responsável pela inervação sensitiva da região dorsal da mão. Mas de toda a região dorsal da mão? Não. Ele é responsável pela inervação sensitiva da região dorsal da mão, desde o primeiro dedo, que é o polegar, tá? Até a metade lateral do quarto dedo, tá bom? Então, desde o primeiro dedo, que é o polegar, até a metade lateral do quarto dedo. E aqui tem um porém, pessoal, muito importante. Qual que é esse porém?
O porém aqui é o seguinte, é que o ramo superficial do nervo radial, ele faz a inervação sensitiva do primeiro dedo até a metade lateral do quarto dedo, beleza. Só que nas extremidades distais do segundo, terceiro e quarto dedo, a inervação sensitiva ainda é do nervo mediano. Então a gente está numa vista dorsal e as extremidades distais, né, dessa vista dorsal do segundo, terceiro e quarto dedo até a metade lateral do quarto dedo, a inervação sensitiva é do nervo mediano, tá? Mas só das extremidades distais, pessoal. O restante todo é inervado pelo ramo superficial do nervo radial, beleza? Tranquilo? Ficou claro isso aí? Então, o nervo ulnar agora, né? Ele faz também a inervação sensitiva da região dorsal da mão, né? De toda a região dorsal da mão? Não. O nervo ulnar, ele tem um ramo que é o ramo dorsal do nervo ulnar, ele faz a inervação sensitiva da metade medial do quarto dedo e todo quinto dedo, né? Então, aqui a inervação sensitiva da região posterior é dividida em três principais origens, né? Então, a gente tem aqui o ramo superficial do nervo radial, que faz a inervação sensitiva desde o primeiro dedo até a metade lateral do quarto dedo, com exceção das extremidades distais do segundo, terceiro e quarto dedo, que é de responsabilidade do nervo mediano, né, até a metade lateral do quarto dedo, e o nervo ulnar faz toda a inervação sensitiva aqui, aí pegando também as extremidades distais, né, para essa região do nervo ulnar. Então, o nervo ulnar, o ramo dorsal do nervo ulnar, sendo mais específico, faz toda a inervação sensitiva na região, na vista dorsal, né, da metade medial do quarto dedo até o quinto dedo todo ali, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Então, essa foto aqui, ela exemplifica tudo que a gente passou esse tempo todo aqui falando, né? Então, ela traz colorido para vocês o território de inervação de cada um desses ramos. Então, lembrando que a gente está falando só de inervação sensitiva, só sensibilidade, pessoal. Então, olha só, de amarelo aqui, a gente está numa vista palmar, né? Uma vista anterior da mão. Então, de amarelo, a gente tem o território de inervação do nervo mediano, tá? Então, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, até a metade lateral do quarto dedo, nervo mediano. E aqui de azul, a gente tem o território de inervação do nervo ulnar, que pega toda a região do quinto dedo até a metade medial do quarto dedo, beleza? Então, inervação do nervo ulnar, nervo mediano aqui de amarelo, nervo ulnar de azul, tá? Beleza? Lembrar que essa face dorsolateral aqui da mão, ela é da transição punho para mão, primeiro dedo, é feita pelo ramo superficial do nervo radial, né? A inervação da região anterior do antebraço, da extremidade distal do antebraço, né? A região anterior, uma vista anterior ainda, mas na face lateral é o nervo cutâneo lateral do antebraço. Nervo cutâneo lateral do antebraço faz inervação sensitiva da região lateral do antebraço. E lembrando, o nervo cutâneo lateral do antebraço é um ramo é uma continuação, na verdade, do nervo músculo cutâneo, que a gente já estudou isso também. E o nervo cutâneo medial do antebraço, né, que geralmente sai de um tronco único, junto com o nervo cutâneo medial do braço, lá do fascículo medial do plexo braquial, faz a inervação sensitiva da metade medial de uma vista anterior do antebraço. Tá bom? E por último, uma vista dorsal, todo esse território de rosa é território de inervação do nervo radial, do ramo superficial do nervo radial, com exceção das extremidades distais do segundo, terceiro e metade lateral do quarto dedo, que é de inervação do nervo mediano. E o nervo ulnar faz toda a inervação sensitiva do quinto dedo até a metade medial do quarto dedo, tá bom, pessoal? Então, vejam essa aula aí, relembrem, né, direitinho. Aqui só, antes da gente finalizar, a região posterior de antebraço que a gente não falou, mas nosso foco é a mão, mas só para complementar aqui, nervo cutâneo medial
do antebraço, ele também inerva essa região mais medial, assim como era lá na região anterior que a gente viu, tá? O nervo cutâneo posterior do antebraço, que é um ramo do nervo radial, pega essa região de inervação intermédia na extremidade distal, lembrando que isso aqui é uma vista posterior, e o nervo cutâneo lateral do antebraço pega a parte mais lateral da inervação sensitiva nessa vista posterior, beleza? Então, pessoal, assistam a aula, assistam de novo, com calma, pausem, façam resumo e a gente vai fazer uma pequena atividade de metodologia ativa baseado em inervação sensitiva da mão. Então, pessoal, tudo de bom para vocês, bom estudo e até a próxima aula.